Eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Uma doença de origem desconhecida tem afetado crianças e adolescentes no mundo. Inclusive, há suspeita de casos aqui no Brasil. Um levantamento feito aqui pela agência CNN revela que o Brasil tem já são 20 os casos suspeitos de hepatite aguda grave em crianças. 7 desses casos estão aqui na cidade de São Paulo, estado que registra o maior número dos que estão sendo investigados. Entre os sintomas mais comuns dessa hepatite aguda grave estão febre, fraqueza, dor abdominal, diarreia, vômitos, pele amarelada e também a perda de apetite. Então são sintomas que muitas vezes podem ser comuns a outras doenças, mas é importantíssimo que os pais monitorem os seus filhos e procurem um hospital em caso da piora do quadro, estejam muito alerta. Os sintomas já foram registrados em crianças e adolescentes de pelo menos 20 países, com cerca de 230 crianças sob acompanhamento médico, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Estima-se que cerca de 10% dos pacientes identificados na Europa precisem passar por um transplante de fígado. Na Indonésia, o governo confirmou 3 mortes relacionadas à insuficiência hepática dos pacientes. Os primeiros relatos de um conjunto anormal de casos de hepatite aguda infantil foram registrados no início de abril, no Reino Unido. No dia 15, a OMS emitiu um alerta global sobre a gravidade da situação. Até agora, pesquisadores não conseguiram identificar as causas da hepatite aguda infantil, embora tenham descartado as causas mais comuns. Segundo a OMS, a prioridade é determinar a causa da doença para que seja controlada. A hepatite aguda grave é incomum em crianças e, de acordo com a organização, vírus comuns na condição não foram detectados. Uma das suspeitas é de que o surto esteja ligado ao contágio dos pacientes por um adenovírus, mas apenas 74 pacientes testados apresentaram resultado positivo para o agente infeccioso. Efeitos colaterais da vacina contra a Covid-19 foram descartados como causa, já que muitas crianças e adolescentes não tinham recebido o imunizante. Afinal, o que a comunidade científica já sabe até aqui? É o que vamos descobrir com a Raquel Moarec. Ela é médica infectologista do Hospital São Luís e da Clínica Medicina Interna Personalizada. Doutora Raquel, sempre um prazer conversar com você. Bem-vinda aqui ao Item Mais. Obrigada pelo convite. Vamos lá. Vamos lá, doutora Raquel, para começar, o que é hepatite aguda grave, doutora? Neste caso, foi notificado a primeira vez lá no Reino Unido a respeito de em torno de 70 casos em média lá de uma hepatite que aconteceu em crianças até 16 anos. É uma síndrome clínica identificada como uma inflamação no fígado com alteração das funções hepáticas com a transaminases muito elevadas. O normal de hepatite, que é o comum das hepatites virais, A, B e C, que são as principais, ela dá um caso em mais de 100 mil. Quer dizer, demora e é um caso mais devagar e não é tão grave nas crianças no geral. O que é diferente agora? Um caso, 10 casos, tem um de gravidade levando a uma insuficiência hepática importante e podendo levar a quase um transplante hepático, que é o que está acontecendo. Então, é uma incidência muito grande de uma hepatite não diagnosticada com as outras etiologias mais comuns e mais brandas como a gente tinha antes. Então, a diferença dessa manifestação é a gravidade, doutora? Gravidade e a incidência é muito alta nesses casos de hepatite nessa faixa etária. É muito alto. Vamos dizer, 10% dos casos levaram a quadros de transplante. Hoje nós estamos em torno de 300 casos e 30 foram para transplante. Desses 30 tivemos óbito. Então, ele é muito de maior incidência e muito grave. E quais são os sintomas que essas crianças, esses jovens estão apresentando? Então, normalmente é uma dor, né? Dor na barriga, com diarreia, com vômito, pode apresentar aquela icterícia, que ele é amarelão, e uma prostração muito grande. Foi feito todos os exames, não tinha nem quadro de febre e não tinha isolado nenhuma das 5 hepatites. Nós temos as 3 principais, A, B e C, e nem a D e nem a E. Então, no diagnóstico dessa quadro é dor na barriga, diarreia, vômito, não tem febre, há uma prostração, essa icterícia, esse amarelão,
e não tem isolamento das hepatites convencionais. Quando a gente fala que não tem isolamento das hepatites convencionais, é algo então inédito? É um registro inédito dentro da medicina? É um registro que nós temos que investigar a real etiologia. Foi-se adentrado a hipótese do adenovírus ser isolado nessas crianças, mas nesses casos que tiveram esses transplantes, foi estudado o próprio fígado, nesse estudo desse fígado que foi retirado, não foi encontrados os adenovírus. Isso quer dizer que o adenovírus era uma oportunista em alguns dos casos, em torno de 30% a 40% dos casos, não em todos, e não era ele o causador da hepatite grave fulminante que culminou com a retirada do fígado desses 10% dos casos. Então, ele era só uma coisa presente. Ainda tem outras hipóteses que está sendo estudado pela Organização Mundial de Saúde, falando que poderia até ser o SARS-CoV que estaria presente dentro desses fígados. Ainda nós não temos uma evidência confirmada, científica, geral, batendo o martelo que ele poderia levar a esse quadro de hepatite, mas é o que está se discutindo ainda hoje como uma causa possível. Não isolamento nasal dos vírus, mas a presença dele já direto em fígado. Mas isso ainda não está definido. Mas já está descartada a relação desses episódios, por exemplo, doutora, com a vacina contra a Covid-19? 100% descartado com relação à vacina. Isso não procede. Isso porque tem crianças de 1 ano, abaixo de 1 ano, que está apresentando esse quadro de hepatite e não tem nada a ver com vacina. Então, em si, não tem relação causal com a vacinação do Covid. É sempre bom esclarecer, né, doutora? Uma outra questão. Diante de um surto, os pais logo ficam preocupados. É motivo de preocupação, doutora, para quem está nos ouvindo nesse momento? Tem como, por exemplo, prevenir os seus filhos de não contrair essa doença que ainda não tem registro oficial aqui no Brasil? A gente não tem a via exata de qual seria a entrada, se ela é por respiratória, se ela é por gotícula, se ela é pela mão na boca, se é por água contaminada, porque a gente não tem qual a real isolamento. Nós tivemos aqui no Brasil em torno de 16, quase 20 casos suspeitos, mas nenhum deles confirmado como uma hipótese dessa hepatite aguda grave no país. Então ainda não tem nenhum caso confirmado no nosso país. Caso meu filho, meu sobrinho, meu vizinho, enfim, um conhecido tenha esses sintomas, como devo proceder, doutora? Teve dor de barriga, náusea, teve icterícia, levar para uma assistência médica em pronto-socorro ou pelo próprio pediatra e fazer os exames sorológicos e fazer o segmento dessas transaminases e poder ser avaliado de forma ideal e avaliar a sua queda. Então você vai ter um aumento, depois vai ser o declínio delas, é que tem que ser feito o segmento e a avaliação. Evitar medicamentos que seriam de agressão hepática, né? Então normalmente a gente não usa nem o Tilenol, né? Que é o paracetamol, ele pode ter também um sinergismo em piora da função hepática. Então, também drogas hepatotóxicas a gente suspende. E orienta mais alimentos que sejam laxativos para que o fígado não trabalhe muito. Então, teve essa dor, diarreia, teve esse quadro, teve essa icterícia, assistência médica de pronto-socorro, os serviços têm que ser alertados, como já foram, né? Nós temos alerta já pela Secretaria de Saúde, pelo município, não só pelo estado e nacional também. Já é considerado uma doença de notificação, onde é feita todas essas investigações diagnósticas sorológicas, para a gente ter também uma conduta rápida e que segure bem esses casos. Mas até agora, graças a Deus, nenhum caso no país. Que continuemos assim, né, doutora Raquel? Mais uma vez, obrigada por essa conversa. Sempre um prazer. Agradeço a vocês. Até mais. Como citamos no início desse episódio, casos suspeitos de hepatite aguda grave foram registrados no Brasil em pelo menos 7 estados, incluindo a morte de um bebê no estado do Rio de Janeiro. O que chama a atenção é que isso se manifestou num número muito grande de crianças de repente. E isso, de fato, não é o mais comum. Se você tem uma infecção, por exemplo, por uma hepatite A numa criança, pode ser algo que seja relativamente aceitável, não vou falar comum, mas aceitável, em relação ao que a gente observa na faixa etária dos adultos. O número de crianças acometidas ao mesmo tempo em lugares específicos fez esse radar ficar aí aceso e atento para detectar se existe algum padrão ou algo que precise ser evitado ou tratado precocemente.
A situação tem causado apreensão entre pais e responsáveis. Mas o que é possível fazer diante de uma doença sem causa conhecida? Trazemos esta pergunta para uma conversa agora com a Cristiane Vilela Nogueira. Ela é hepatologista do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Cristiane, muito obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Bem-vinda. Olá, o prazer é meu de estar aqui com vocês para esclarecer, se for possível, as dúvidas. Acho que vai ser um prazer a gente conversar um pouco. Cristiane, eu queria focar com você sobre o que podemos fazer em termos de política de saúde, política pública, quando estamos diante de surtos de uma doença. Nesse momento, há casos confirmados no mundo de casos de hepatite aguda grave. Aqui no Brasil, temos suspeitas. O Brasil tem como se prevenir? O que é possível fazer nesse momento, já que ainda temos poucas informações com relação a essa doença? Então, esses surtos de hepatite que nós estamos observando desde meados de abril em todo o mundo, né, inicialmente na Europa, e agora nós temos já alguns casos suspeitos aqui no Brasil. Eu acho que a maior política de saúde que já está sendo implementada é o alerta a respeito desses casos, né? Como você suspeitar de um caso, sobretudo para aqueles que trabalham na atenção primária de saúde, para que esses casos possam ser identificados precocemente, seguidos e encaminhados, eventualmente, para procedimentos mais definitivos, como aconteceu no Reino Unido, né, quando crianças foram inclusive transplantadas. Então, nesse momento, a estratégia da vigilância de saúde é de notificar os casos suspeitos. Como nós não temos ainda evidência científica de qual é o agente que causa essas hepatites, a princípio, são hepatites agudas, algumas graves, em crianças e adolescentes de causa desconhecida. O que é importante é alertar a população e alertar os serviços de saúde para o diagnóstico precoce desses casos, né? A ideia não é de alarmar, mas que todos estejam atentos caso a gente tenha diante de nós um caso que preencha esses critérios e, por conta disso, poder confirmar os diagnósticos, na verdade, não é nem confirmar, né? Na verdade, afastar as etiologias conhecidas e, caso essas etiologias não sejam confirmadas, nós estaremos diante de um caso de hepatite aguda de causa ainda desconhecida. Então, eu acho que em termos de política de saúde é essa, eu acho que é o alerta, né, a notificação dos casos suspeitos, isso é muito importante para que a gente tenha uma ideia da epidemiologia com a qual essa doença vem se apresentando entre nós e, na medida do possível, dar suporte a esses indivíduos que apresentem esse quadro que vem agora chegando até nós. Pois é, Cristiane, mas como é que os surtos acontecem? Por que eles acontecem? Como podemos lidar com eles? Surto é um termo bem amplo, né? Eu acho que a gente tem na nossa história, né, vários surtos causados por doenças virais, por exemplo, a gente tem surtos das arboviroses, né, os surtos de dengue, surtos de zika, chikungunya, os surtos de sarampo que nós tivemos alguns anos atrás, uma população que não estava vacinada, sobretudo na população infantil. Recentemente, não estou nem falando de Covid, né, que já é o caso de uma pandemia, mas nós tivemos aí um surto de influenza, né, um sorotipo diferente daquele identificado anteriormente, e os surtos acontecem por conta das mutações que os vírus sofrem, né? Os vírus são partículas mínimas que sofrem mutações, em geral encontram indivíduos que não têm defesas contra esses vírus e aí desenvolvem a doença muitas vezes de formas graves. E aí é que vem os surtos, quando você tem um número grande de indivíduos afetados, que o médico consegue fazer o diagnóstico, né? Muitos podem ter doença mais grave, outros podem ter a doença completamente na sua forma assintomática, e muitas vezes a gente não consegue nem fazer o diagnóstico. Então, os surtos, eles são previstos na história da medicina. Há muito tempo atrás, a gente teve o surto de hepatite A no pós-guerra, né? Quando esses pacientes, quando a gente nem conhecia ainda o vírus da hepatite A, por exemplo, os soldados ficavam ictéricos, ficavam com a urina escura, os olhos amarelos, e logo depois foi identificado o vírus da hepatite A. Então é isso, os surtos acontecem por conta dos vírus que sofrem mutações, que atingem a nós, né, seres
seres humanos, seja de forma direta, seja através de transmissão, através de gotículos, através de contato com água contaminada. Então, tem várias formas das pessoas se infectarem e levarem ao aumento do número de casos na população, que se expressam por meio do que nós chamamos de surtos, né? Surtos de algumas doenças em determinadas fases do ano. Diante de um surto como esse, Cristiane, é inevitável a gente falar um pouco sobre o que vivemos com a pandemia de Covid-19. O que ela nos ensinou em termos de atuação de política pública, de atuação de sistema de saúde, para evitar que os surtos se tornem algo ainda maior? A pandemia Covid-19, primeiro ela nos mostrou o quanto nós avançamos em termos de ciência e tecnologia. A partir do momento em que surgiram os primeiros casos, em pouco tempo o vírus foi identificado, ou seja, toda a estrutura do vírus foi identificada. Em cerca de 1 ano nós tivemos o desenvolvimento de vacinas, então acho que o lado positivo da pandemia, né? Claro que a pandemia foi um desastre para o mundo inteiro, com perdas incontáveis de inúmeras vidas, mas eu acho que o que nos dá um pouco de esperança é o quanto a ciência avançou e é possível de identificar agentes etiológicos diferentes e novos, né, como foi o caso da pandemia pelo SARS-CoV-2, pela Covid. Além disso, é importante que a população aprenda a se proteger, né? O uso de máscara no caso da Covid e no caso desse surto de hepatite, que nós ainda não sabemos qual é a causa exata, o que nós sabemos que é importante são cuidados de higiene pessoal. Então, nós não sabemos ainda como essa hepatite é transmitida, se é por gotículas aéreas, se é por conta de material fecal, água contaminada. Nós não sabemos qual é a forma de transmissão, mas sabemos que é importante lavar sempre as mãos, ter cuidados de higiene, dentro do possível ingerir água sempre filtrada. Quem não tiver acesso à água filtrada, infelizmente, a gente sabe que uma parcela da população não tem acesso, então que procure ferver a água. É uma forma geral que a população deve estar alerta para poder se prevenir. Nós não temos ideia ainda de qual agente causador dessas hepatites que vêm sido diagnosticadas, né, de uma forma realmente maior em todo o mundo, uma coisa que nós não vínhamos observando nos últimos anos. Então, tem sido feito um esforço em todo o mundo para identificar qual é o agente, se tem alguma relação com o Covid. Tem se falado muito sobre o adenovírus, que é um vírus que circula entre nós, pode causar gastroenterite, como diarreia, náusea, vômito e eventualmente hepatite. Tem se falado muito nessa situação relacionada à infecção por adenovírus. Não se sabe se a infecção prévia pelo Covid tem alguma potencialização por essa infecção de adenovírus, mas não há ainda uma forma de se bater o martelo sobre essa hipótese. Então, o que nós precisamos fazer é tomar medidas de higiene, né? Lavar as mãos, ingerir alimentos previamente higienizados e ficar atentos para qualquer situação que sugira a presença de uma hepatite clínica, urina escura, olhos amarelos, febre, enjoo, diarreia, se dirigir a uma emergência ou à atenção primária para fazer os exames necessários para, se for o caso, serem notificados, né, como casos suspeitos, colher todo o material necessário para a investigação. Mas eu acho que o que a gente aprendeu foi que a ciência ela vem realmente nos surpreendendo a cada dia com o avanço tecnológico em termos de diagnóstico, em termos de desenvolvimento de vacina, insumos. Nós já temos algumas medicações para o tratamento da Covid e a questão da prevenção, do cuidado pessoal com higiene e o alerta para os médicos, alerta para a população. Eu acho que com isso, nesse momento onde a gente ainda não tem certeza do que está acontecendo, o que nós podemos fazer é isso, ligar a luz amarela para estarmos atentos. Cristiane, nosso agradecimento mais uma vez e, claro, fica aqui o convite para uma próxima conversa. Até lá. Até lá, Carol. Um abraço. Foi muito bom falar com você. E assim nos despedimos do Item Mais de hoje. Amanhã estaremos de volta com outro assunto. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Murilo Lourenço.
Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.